de consciência. Vamos mergulhar nos mais recentes estudos e descobertas que unem a ciência à arte de ser feliz. Prepare-se para dicas, entrevista com especialistas e muito mais. Felicidade Consciência. A apresentação: Eliana Stromberg, Camila Sabino e Carol Ribeiro. Agora na Valinhos FM. Esse programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa tarde, pessoal de Valinhos, pessoal que está com a gente no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Felicidade e Consciência. Estamos muito felizes, como sempre, de estar aqui com vocês. Hoje as minhas companheiras de guerra não vieram, porque as pausas são necessárias. A Carol e a Eli fizeram pausas hoje, como a gente sempre fala nos nossos programas, que as pausas são absolutamente necessárias. Hoje foi dia de pausas dela. Vou representá-las, prometo, com muito amor e carinho. E, assim, trouxemos convidados, né? Na verdade, eu trouxe uma convidada muito, muito querida. Essa convidada é minha amiga, uma pessoa que eu amo muito. E só antes de dar um spoiler sobre a Sabrina Morelli, que está aqui na minha frente, ela se formou comigo, para muitos que ainda não sabem, a minha primeira formação é fisioterapeuta. E eu conheço a Sá do nosso curso, da nossa formação em fisioterapia. E a gente fez PUCamp juntas, nos formamos. Eu fui para uma área de parte de respiratória, a Sá foi para outra área, né, Sá? Que você vai contar tudo com detalhes para a gente, tudo. Mas a Sá é uma pessoa sempre que teve muito ligada com a parte humana, assim, mais do que qualquer outra pessoa. Ela é muito sensível, uma pessoa extremamente aguçada na sua percepção. Ela só de olhar para você, ela já sabe se você está bem, se você está mal, se você precisa de ajuda. Não precisa falar muito, ela é muito sensitiva. Isso sempre foi assim. E aí depois, com as formações, os cursos que ela foi fazendo, foi se aprimorando, isso foi ficando absolutamente espetacular, né, Sassi? Foi assim... a gente costuma dizer que ela é uma bruxinha do Brenk. Ela descobre coisas que você não tem noção. Às vezes, coisas que estão ali soterrados, que nem você tem acesso. A Sabrina vai lá e desenterra com uma excelência absurda, né, Sá? O nome já é de bruxinha, Já né? é de... Sabrina, já é a feiticeira, né? Sá, seja bem-vinda. Obrigada de aceitar o convite, viu? Eu que agradeço, me senti muito feliz de ser lembrada e poder ter esse momento de um papo bem gostoso da coisa que eu mais amo, que é a medicina chinesa e toda essa sabedoria milenar. Maravilhoso. Antes, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, então. Quem é você? O que você faz? Para o pessoal entender direitinho essa conversa que vai fluir aqui com a gente. Muito bom. Então, posso olhar lá, né? Pode. E posso olhar para você também. Onde você quiser. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite e eu espero que eu possa contribuir de alguma maneira com você que está com a gente, né? Que eu possa agregar um pouco de conhecimento e, através das minhas experiências, também poder inspirar de alguma maneira, né? Eu posso dizer que eu sou filha da Val, que é uma bruxona. E, inclusive, a Val já colocou aqui no chat, minha bruxinha do bem. Beijo, mãe. Beijo, Val, então, tia Val. Eu tive uma influência muito grande na minha casa. Eu sempre ouvi muito sobre essa questão da energia, de uma visão mais holística, né? Do nosso corpo, que não é só corpo, é mente, é espírito, é alma, né? Então, ela realmente sempre foi uma incentivadora e me inspiro muito nela. Brinco que eu quero ser igual a ela quando crescer. E aí, tive a felicidade também de conhecer o meu marido na faculdade e a gente seguir juntos, né, por esse caminho. Tenho uma filha maravilhosa, B, não sei se você está aí me vendo, um beijo para você. Que também acho que vai ser uma bruxinha. Tatá já também, né? Gente, ela tem todo o ambiente propício, fomentando isso. E aí, desde muito cedo, eu me formei em físio, em 2000, nos formamos, e eu fui... Faz tempo. Não precisa falar datas, né? Nem precisa, gente. E eu acabei indo para a área de neuro.
E foi incrível, vivi anos assim de muita realização profissional, cuidando principalmente de crianças, mas também de adultos. Trabalhei com ecoterapia, eu tinha uma paixão com cavalos. Então foi assim, eu me lembro que eu tinha 2 anos de formada e eu dizia, nossa, eu realizei meu sonho já, né? E depois, o que eu vou fazer? Né? Já no começo de carreira, eu já estou onde eu queria estar, numa instituição, né? Trabalhando com aquilo que eu amava. E foi muito especial. Depois eu trabalhei também na área de geriatria, fui ampliando um pouco. Mas eu tinha uma questão que eu não conseguia ver curas. A minha clientela era uma clientela que, lógico, o trabalho é maravilhoso e muito importante, mas você não dá alta, você não vê cura. É manutenção, é melhora de qualidade de vida, mas muitas vezes você trabalha contra o tempo, por exemplo, em doenças progressivas, né? Então, eu via meu marido na área da ortopedia, curando, aliviando dores, dando alta para os pacientes, e isso era uma coisa que me pegava. Até que eu tive esse chamado de ir para a medicina chinesa, com a acupuntura inicialmente, né? E pude experimentar, né, essa condição, esse papel de ser um instrumento de cura, né? Não é a gente que cura, somos só um instrumento, o próprio paciente se cura, né? Mas a gente dá um empurrãozinho. E eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença dessa medicina nossa convencional que a gente vê no dia a dia, né? Ocidental, que fala? Quando a gente vai comparar uma com a outra, a gente pode dizer, né? Uma medicina ocidental e a medicina mais oriental, a medicina tradicional chinesa, é como a gente chama. Sim. Mas seria a nossa medicina aqui contemporânea, né? Qual a diferença dessas duas medicinas, assim? O que elas têm de mais importante? Tem muitas diferenças, mas eu acho que ainda o principal nossa medicina é muito cartesiana, né? Ela segue uma linha. Isso me gera isso, que me gera isso. E a medicina tradicional chinesa, ela olha um contexto, ela olha um sistema funcionando, né? Então, isso não necessariamente vai gerar isso. Às vezes, eu preciso de vários estímulos para que uma coisa aconteça. Então, na questão de diagnóstico energético, é muito diferente do nosso diagnóstico físico. Muitos pacientes chegam para mim com exames normais, sem alteração nenhuma, com muitos sintomas. Certo. E essa medicina tradicional chinesa, que a gente chama de MTC também, né? Ela explica. Através da energia, a gente consegue explicar algumas sintomatologias, por exemplo, porquê da insônia, porquê de uma constipação, porquê de uma dor abdominal, uma dor intercostal, e já passou por tudo e não conseguem descobrir. A gente vê que é uma estagnação da energia do fígado. Então, sabe algumas coisas que essa medicina ela está olhando além, ela não está tanto no material. Sá, seria correto eu, por exemplo, dizer que a medicina tradicional chinesa ela trata das repercussões das emoções no nosso corpo físico ou não? É muito também, simplório falar assim, também, talvez. Né? Com certeza. Mas eu penso que a gente entende que antes desse corpo físico, da matéria, nós temos algo imaterial. Nós temos um circuito energético, elétrico. E não é energia vibe, né? Algo esotérico. É uma coisa elétrica que hoje a ciência já consegue comprovar e até medir. Por exemplo, o nosso biocampo, o nosso campo eletromagnético. Cada célula tem o seu campo, cada órgão tem o seu campo. A gente tem uma emissão de campo, o nosso planeta. E há milênios, né, os chineses já diziam, então eles já conseguiam ter esse olhar mais holístico, esse olhar do quanto as emoções realmente influenciam na saúde e explicar o porquê que a emoção interfere, né? Mas não é só isso, vai além. A gente trabalha, sim, com dores, com questões físicas. Mas já atingiu o corpo material, eu não vou ter bom resultado? Vou ter bom resultado, porque a base dessa matéria é a energia. Então, eu trabalho nessa energia para reverberar no físico. Então, não só questões emocionais, né? Mas é muito, muito bom para questões, por exemplo, da saúde da mulher, climatério, menopausa, para questões viscerais. Né? E quais são os recursos para isso? Por exemplo, você falou que a acupuntura é um dos é um pilar recursos da medicina chinesa. Para você trazer essa cura energética. Isso. Quais os que a gente tem, assim, a gente tem alguns pilares. Então, a gente tem a acupuntura, a fitoterapia, que hoje a gente até escuta muito da fitoterapia brasileira, né? Que são as nossas ervas, os usos das nossas ervas. Mas eu trabalho com a fitoterapia chinesa, então a gente tem algumas medicações patenteadas, não é tão fácil de encontrar, tem farmácias
né, certas. Existe a dietoterapia, que aí você vai trabalhar através do alimento, né, organizando essa energia. As massagens, por exemplo, a Tuiná é uma massagem. Eu quero, muito. Tô precisando demais açaí, gente. Quem não, açaí, né? Quem não, né? E os exercícios, que aí entra a parte do Qigong, que é algo que agora eu estou me aprofundando um pouco mais. Então, na realidade, na China, por exemplo, eles usam muito mais a fitoterapia do que a própria acupuntura, porque é mais barato, indolor. Ô, Sai, você sabe que você me lembrou da época que você, em um determinado momento, me tratou. E eu lembro que você me falou assim, Cami, nem todo mundo se adequa às agulhas, por exemplo. Isso. Às vezes não... Porque no meu caso, eu fiquei muito tensa. Eu acho que com a questão da agulha mesmo. E é comum, tem muita gente com essa sensibilidade, com esse comum? medo. Tem muita gente que nem se permite, né, a vir experimentar. E eu lembro que eu saía de lá com enxaqueca. Né? Então eu falava assim, eu acho que para mim não vai funcionar, né? E aí você chegou à conclusão que eu talvez fosse essas pessoas que precisassem de um plano B, né? Sim, não é para gerar tensão, né? A tensão estagna a nossa energia, bloqueia. Então, aí todo o trabalho que as agulhas teriam que estar fazendo, existe algo bloqueando elas, né? Claro que às vezes a dor de cabeça vem até por questões de toxinas, porque a gente Até mexe com o né? metabolismo, então pode acontecer. Mas se existe esse caso de tensão, de medo, claro que tem pontos mais e menos doloridos, a gente sempre, né, tem um limiar de dor de cada paciente, então para um dói muito, para o outro não dói nada. Então a gente tem que ter essa sensibilidade, saber onde eu vou. É um paciente mais sensível, eu não vou pegar pontos muito doloridos. Ou usar outras técnicas, outras ferramentas, por exemplo, a ventosa, né, ventosa terapia, que são aqueles copos de sucção, que a gente vai estar trabalhando ou fixa ou em movimento. Tem o guaxá, que é uma pedra que a gente passa. Eu ia te perguntar. Assim, tem outras que você possibilidades. Tem o laser, recomenda? né? A laser acupuntura, que você faz com um aparelho de laser nos pontos de acupuntura. Eu gostei desse. Você gostou, né? Indolor total. Muito usado para as crianças, né? Ou para pacientes com medo de agulha. Tem uma ação bem profunda o laser, não tem? Ou tem, não? porque os pontos de acupuntura, eles não são tão profundos. Não são. Claro que depende da região, né? Do corpo da pessoa. Mas o laser, ele atinge, né? Esse ponto e estimula esse ponto. E tem algum lugar no corpo que a gente não coloca agulha? Tem alguns pontos que a gente não costuma colocar agulha, tipo, mas tem ponto de acupuntura ali, tipo o mamilo. Tá. Né? O mamilo é uma região, axila, umbigo. Então, tem alguns pontos que, apesar de ter ponto de acupuntura, a gente não põe agulha, mas a gente pode trabalhar. Mas, por exemplo, a gente fala muito da questão da planta do pé, né? Que corresponde com vários órgãos do corpo. Sim. Mas eu nunca vi colocar agulha na planta do pé. Tem? Tem o primeiro ponto do rim, que, na verdade, é a base de energia do nosso corpo, está na sola dos pés. É mesmo? Por isso que o escaldapé, por exemplo, ele é um recurso terapêutico para tonificar a energia de rim. Por isso que a gente fala que pisar num chão gelado não é indicado, porque a gente não quer resfriar nunca nos nossos rins. É onde está o nosso portal da vitalidade, essa região lombar nossa, é onde, né, os rins estão, os órgãos físicos, rins, é onde armazena a nossa essência vital, é o nosso portal da vitalidade. Então, a gente precisa dessa chama, desse fogo vital sempre muito forte. E a gente pode colocar, através de um chão muito gelado, sentar num chão muito gelado ou pisar num chão muito gelado, a gente pode colocar esse frio para dentro e consumir esse calor fisiológico que a gente tem interno. Você sabe, né? que uma vez uma pessoa que trabalha com medicina chinesa me falou isso, que até bebida gelada, as pessoas que entendem sobre o assunto não recomendam. Que geralmente quem trabalha com medicina chinesa, eles tomam... Às vezes até morna. Até água morna, Isso. exatamente. Por isso também que a gente toma muito chá. Aqui, culturalmente, a gente não consegue muito tomar água morna, né? Eu, particularmente, não consigo, mas eu tomo água temperatura ambiente. E, claro que está muito calor, você pôr uma água mais fresquinha não vai te prejudicar. Mas o ideal é... Porque o nosso corpo, qual é a temperatura do nosso corpo? 36 graus, 36,5. É muito quente. Uma água a 36 Quentinho. graus é bem quentinho, né? Então, você imagina que o seu estômago vai estar nessa temperatura. Se você põe algo gelado, a primeira coisa que o estômago tem que fazer é transformar o que você comeu ou ingeriu para a temperatura do corpo. Então, vocês percebem que vai ter um desgaste, um gasto de energia do estômago a mais que não precisaria ter?
Se você já dá esse alimento ou essa bebida quentinha, ele já começa a trabalhar para digerir aquilo, para transformar aquilo em energia, em ATP, né? E aí, mas toma água gelada que emagrece. Pelo contrário, vai enfraquecer o seu estômago e aí você vai ter mais dificuldade ainda de extrair essa energia dos alimentos, vai acabar acumulando gordura. Então, uma das dicas é o contrário, toma algo quentinho, morninho. Sabe, uma vez eu vi uma pessoa explicando, né, sobre, às vezes, o consumo energético que a gente tem. Energético que eu estou falando agora é da energia metabólica mesmo do corpo, né, dos ATPs. Sim. E aí, que a gente tende a gente pensar, né? Então, uma pessoa com crise de ansiedade, uma pessoa que está com um pensamento acelerado, pensando o tempo todo, né? E eu sou dessas, né? Eu sou uma pessoa que trato a ansiedade, inclusive. E aí, eu até perguntei para a médica, eu falei, gente, se a gente pensa tanto, não podia emagrecer, pelo menos? Né? Já que tem gasto energético, ela falou assim, mas veja bem, o gasto metabólico dessa energia de ficar pensando, ele é retirado do gasto da produção de células de defesa. Então, ela falou, por isso que quando você está estressado e muito ansioso, né, e que gera um estresse, esse pensamento excessivo, essa ruminação mental, você está tirando a energia metabólica da produção de células de defesa, e por isso que a imunidade cai. E olha que lindo, Cami, toda vez que a gente pega uma informação da nossa medicina, a medicina chinesa ela consegue explicar. Então, o pensamento é algo que é nutrido energeticamente, sabe por quem? Pelo estômago e pelo baço e pâncreas. Eles fazem parte do elemento terra. A gente já vai falar um pouquinho, acho que é legal falar desses elementos, né, dos 5 elementos. Então, o elemento terra, ele nutre o nosso intelecto, o nosso pensamento, a capacidade de raciocínio e de aprendizado. Se eu penso demais, eles têm que ficar mandando muita energia pro meu cérebro, para eu conseguir pensar. Tem que nutrir isso, né? Tá. Eles ficam cansados. E daí, o que acontece? Quando eu como, eu não vou digerir bem, eu não vou conseguir produzir o sangue, porque é a partir energeticamente desse elemento que a gente produz energia para o sangue. Exatamente. E aí você vai entrando... E é esse elemento que está relacionado com a nossa imunidade, segundo a medicina chinesa. Principalmente esse elemento. Então, você vê como tudo bate. Tudo então, por isso que lá no começo, quando você falou qual é a diferença de uma medicina para outra, na realidade, elas super se complementam, né? Tanto que quando eu fui estudar... Alguns professores falavam, esquece tudo que você viu enquanto fisioterapeuta, porque é muito diferente. Mas não, eu tinha professores que falavam justamente ao contrário. Não, use tudo que você trouxe porque é tudo e some. Some, exatamente. Meu marido que trabalha com osteopatia, é muito interessante. Às vezes a gente entra em umas discussões de paciente ou mesmo sobre alguma questão teórica e é incrível. Às vezes eu vou pôr agulha num ponto e ele trata através daquela região a mesma coisa do que aquele ponto, sendo que não tem nada a ver com o local mesmo, entende? Mas sim com a função daquele ponto. É um ponto lá no pé que eu vou trabalhar minha lombar, por exemplo. Isso é muito louco, né? É muito lindo de ver, né? Gente, porque se fala, como é que pode é apaixonante. O negócio tá lá no pé e reverberar... Na lombar, por exemplo. Isso é muito, muito... E daí existe agora uma linha também muito incrível, né, da nossa medicina que trata do sistema facial. O sistema facial é um tecido conjuntivo, é um tecido que une tudo a tudo no nosso corpo. Então, como se fosse uma película, né? Isso. Um courinho. Pensa na carne do churrasco. Quando você está ali cortando, não tem aquelas partes branquinhas da carne? Então, aquilo é um tecido conjuntivo. Então, a gente tem esse tecido na parte muscular, nas vísceras, na parte nervosa, né? É ele que conecta tudo. E já tem alguns estudos mostrando que essas fáscias... elas são um caminho para a corrente elétrica, de elétrons mesmo, passar pelo nosso corpo. E então a gente fala que os meridianos, as fáscias são os meridianos que os chineses falavam há mais de 5.000 anos. Então, quando eu falo de energia, Cami, não é, como eu falei, é isso. Que nem você falou, vamos falar da parte energética metabólica, ATP, mas é isso. As pessoas, às vezes, se confundem. E toda vez que a gente fala do rim, do fígado, eu não estou falando do órgão físico, eu estou falando desse campo eletromagnético que o órgão físico tem. Entende? Tem a ver com a medicina quântica, só? Tem e não tem, né? A gente, vamos dizer assim,
é tudo falando da mesma energia, mas são coisas diferentes, abordagens diferentes, né? Mas é tudo... Quando você fala dos chakras, por exemplo, então na medicina ayurvédica fala dos nadis, que são os canais de energia. São formas diferentes de falar, formas diferentes de se trabalhar uma mesma coisa. Tem um livro muito interessante que fala tudo é Chi. Chi é energia, que os chineses falam Ki, né? Na Ayurveda fala prana, os indianos falam prana. Então, tudo é Chi. Tudo, mesa, microfone, a gente. Até corpos que não têm vida. Sim, tem porque energia. é a energia, só que em diferentes níveis de materialização, de condensação, vamos dizer assim, né? Em tudo tem o átomo, né? A física quântica já prova isso, né? Entendi. E com relação aos elementos, o que você ia me falar? Você falou da terra, que está ligado ao racional. Ao pensamento, A gente tem 5 elementos, então, baseados na natureza, que podem ser chamados de 5 movimentos. E o que acontece? Essa medicina, como é muito antiga, ela foi baseada em observação. Então, tudo que eles observavam fora, eles traziam para dentro. Até porque, realmente, tudo que tem fora está dentro, tudo que está dentro... A gente tem essa conexão com a natureza, né? Quando você vê os minerais na natureza, os minerais no nosso corpo. Não é à toa que a gente se alimenta do que a terra dá. E não é para ter um efeito colateral. E como a gente se recarrega, né? Por exemplo, eu falo... Como a gente se recarrega. Não tem, é uma matemática já que é certeira. Por exemplo, a minha irmã trabalha na Unicamp, num laboratório, e ela é um trabalho muito solitário, porque ela trabalha num microscópio muito específico. E, além de ser um trabalho solitário, é um lugar escuro, porque o microscópio exige que ela fique no escuro. Nossa. Então, isso para o astral dela é impactante, porque ela fala, nossa, às vezes eu me pego muito baixo astral, né? Imagina. E aí eu até falei para ela, já aproveita, porque o lugar ali na Unicamp, ele é lindo. É um Sai lugar um pouquinho, lindo. né? Saia, vai tomar sol. É isso mesmo. Né? Fique um tempo no sol e, assim, às vezes tire o sapato, coloque o pé na grama. Tem muitos estudos, inclusive, hoje, já provando, né, que desse magnetismo que a Terra passa para a gente, através dos pés. É muito poderoso esse contato com a natureza. Né? Então, é uma medicina muito baseada na observação. E aí eles observaram, qual é o movimento da água? A água flui para baixo. E do fogo? O fogo vai para cima. E da madeira, enfim. Então, a gente tem os 5 elementos E aí, esses movimentos acontecem no nosso corpo, com a energia no nosso corpo, segundo essa medicina. Então, a gente tem o elemento água, madeira, fogo, terra e metal. São 5 elementos. Cada elemento está relacionado a uma cor, a uma estação climática, a 2 órgãos. Então, por exemplo, o elemento água está relacionado aos rins e bexiga. A energia desses órgãos está relacionada à cor azul escura ou preto. Então, por quê? Porque você já viu tem até um experimento que eles fazem, acho que, não sei se chama diapasão, acho que é isso, que vibra. Que é um instrumento musical. É um instrumento. É. Então, você põe um que tem uma vibração, sei lá, 100. Do não lado é de um... ele é um afinador, né? O diapasão. Isso ele mesmo. afina instrumentos. Isso mesmo. E aí você bate num de 100 e do lado tem um de 400 Hz. Não acontece nada com ele. Mas se você bater num de 400, o do lado de 400 vibra também. Se você está com 2 violões e você toca uma corda, a corda que você tocou vai vibrar no outro violão. Então, isso é uma coisa que a gente fala que reverbera. Né? Então, por isso que a gente entende que o elemento água, ele reverbera. Né? Ele tem afinidade com a vibração da cor azul. Então, ele propaga. Ele vai se identificar, eles se identificam. Então, por exemplo, qual é Isso a estação? todos? Todos têm o seu próprio, o seu específico. Então, o elemento água está relacionado ao inverno. Então, o frio é a estação climática que mais agride. Então, ela tem como eles têm uma vibração parecida, ela não vai agredir o coração, que é fogo, não vai agredir a terra, que é o estômago, vai agredir primeiro os rins, o frio. A secura, que é o outono, está relacionado ao metal. Então, não é à toa que na estação do outono a gente tem tantos problemas respiratórios. Né? Esse momento de secura, desse vento seco, né? Então, a gente vai conseguindo fazer essas associações. Então, o elemento água está relacionado ao rim e bexiga, e cada um tem a sua emoção positiva, a sua capacidade intelectual e a sua emoção negativa. Vamos falar um pouco disso? Vamos. Elemento água, ele é associado em abrigar a nossa força de vontade. ZHI.
em chinês, que é a vontade de viver, né? É a força É a primordial, vitalidade, é a sim. vitalidade. Ele abriga isso. Então, uma pessoa muito deprimida, sabe aquela depressão do tipo que a pessoa não quer fazer nada, não quer levantar da cama, não quer tomar banho, não sonha com mais nada, não quer fazer nada? É a depressão do tipo água. E aí, e assim, o fato de ser tipo água, você vai usar esse elemento para cura? Eu vou ter técnicas específicas e eu vou ter que cuidar principalmente da energia de rim e bexiga. Então, mas beber muita água não tem nada a ver Pode com isso. ajudar, tem algumas orientações, mas um escalda-pés Tá. para fortalecer rim, Ah, pôr entendi. um calor Daí você- na lombar, tomar sol, aquecer essa água, né, através do coração. A gente tem algumas técnicas importantes para isso também, porque o coração é o elemento fogo. A gente já chega lá. Então, a gente pode usar de outros elementos, de outros órgãos, da energia dos outros órgãos para ajudar um órgão que está fraco, Tá bom. tá? E aí tem a emoção negativa, se é que a gente pode dizer negativa, porque eu acho que toda emoção ela é bem-vinda. Toda emoção, né? é, O exato. problema é quando ela é intensa e sem. Tem tantos recados aqui. Ai, a sabe? gente tem tanta coisa para falar, eu vou tentar ser mais rápida. A emoção Não negativa da água, dos rins, é o medo, é a insegurança. Então, se uma pessoa começa com lombalgia, com hérnia de disco, Infecção urinária. infecção urinária, é batata. Tem alguma coisa que está É um medo. gerando algum medinho, né? Eu atendi uma paciente que travou a lombar, a filha está indo para um intercâmbio. Tá morrendo de medo de deixar a filha lá sozinha, 17 anos, travou a lombar. Minha irmã está na mesma situação e ela tem infecção urinária assim de repetição. Então é muito lindo porque você consegue entender e explicar até para o paciente, porque quantos pacientes chegam tensos, angustiados de que ninguém descobre o porquê que está acontecendo isso, essa dor ou, né, esse sintoma. Então, a gente vai entrar nessas questões emocionais muito com a acupuntura, né? E olhar para esse medo, trabalhar a coragem, né? E tem pontos para isso, é muito bonito, então né? Eu ia perguntar, qual é o ponto da coragem? Ponto da coragem, na verdade, o ponto para combater esse medo, eu gostaria do terceiro ponto do rim, que fica ali atrás do maléolo interno, ali no tornozelo. É difícil explicar, né? Ali a bolinha do tornozelo. Bolinha do tornozelo do lado de dentro, Exato. né? Para trás dele. Ali é uma região afundadinha, uma região que a gente pode manipular. Ou mesmo na sola dos pés, quando a gente dobra os dedos assim, tem um afundadinho, faz na sola do pé. Esse é o primeiro ponto do rim. Muito bom. Então, pode fortalecer o seu rim. Mas põe um calorzinho na lombar, faz um escalda-pés com salzinho, vai ser ótimo. Elemento madeira seria o próximo. Ah, eu falei, né? O elemento água, cor azul. Elemento madeira, cor verde. Então, as cores que você usa vão interferir. Se você come o alimento naquela cor, você vai fortalecer. Né? A amora, eu vou fortalecer os meus rins. Chá de folha de amora. Gergelim preto. Tudo que for azul. Azul ou preto. Azul ou preto, tá. Então, todos os alimentos verdes vão fortalecer muito o elemento madeira, que é fígado e vesícula biliar. Né? São os dois parzinhos desse elemento. E eles estão relacionados com a nossa intuição. Eles dão essa capacidade para a gente de intuir, de planejar, de se organizar. As pessoas muito organizadas é quando esse elemento é forte e está em equilíbrio. Agora, uma pessoa muito desorganizada que só planeja, mas não executa, ela tem esse elemento forte, mas está desequilibrado. E a vesícula biliar, principalmente, ela está muito relacionada com a coragem. Certo. Coragem no sentido assim de fazer o que tem que ser feito, de dar o primeiro passo. Eu preciso ter força de vontade para isso, que é do rim. Mas eu preciso da energia da vesícula para agir, para dar o passo. E a emoção negativa desse elemento é a raiva, a irritação, a frustração, a sensação de tensão. Nossa, Então, será que eu estou nesse lugar, gente? É muito comum. E trazendo para mim. Hoje em dia, a grande maioria das pessoas estão com esse elemento, porque a gente se sente muito sobrecarregado, né? Sob pressão. Eu ia falar, assim, porque eu não sou uma pessoa desorganizada, mas eu estou desorganizada pela sobrecarga que eu venho enfrentando. Estou com muitas coisas ao mesmo tempo, então eu me sinto bastante desorganizada. Mas eu nunca fui desorganizada, muito pelo contrário, sempre fui muito regradinha. Pode ser que a gente precise alinhar um pouquinho o elemento madeira. Então, use mais verde, olhe para o verde, coma coisas verdes. Né? A respiração profunda também ajuda muito, porque o fígado ele tem essa função no corpo de fazer a energia fluir, de não deixar parar. Né? Depois, a gente tem o elemento fogo, que a cor dele é vermelho, e está relacionado com a energia do coração, do pericárdio e do intestino delgado.
eles estão relacionados com a nossa mente. A gente fala que é o coração que abriga a mente. Os chineses diziam Nossa, que nós engraçado, né? pensamos com o coração. O coração está muito ligado ao intestino, né? Na verdade, a gente costuma dizer que o cérebro está ligado ao intestino, Isso, né? por conta disso. A síndrome do colo irritável, né? Por exemplo, do intestino, ela é totalmente de fundo emocional, de ansiedade, né? Então, para os chineses, eles dizem que o pensamento é a evaporação da energia do coração. E hoje a neurociência já consegue provar isso. Eles já acharam neurônios no coração. E eles entenderam e perceberam que o coração manda mais impulso para o cérebro do que o cérebro manda para o coração. Então, quem é o imperador? Não é o cérebro, é o coração. Os chineses diziam isso, né? O imperador do nosso corpo é o coração. E é por isso que a gente tem que estar em harmonia de coração e mente, coração e cérebro, né? Certo. Então, esse é o elemento... E olhar para o sol fortalece. O elemento fogo, ele precisa muito do sol, ele precisa muito do relacionamento com as pessoas, essa troca, sabe? Esse contato, que nem você falou da sua irmã, que fica muito sozinha. Ela deve estar com o coração enfraquecido, a energia do coração baixinha, né? Boa. Então, essa é a capacidade do coração. E a emoção negativa do coração é a euforia, a ansiedade, essa agitação interna, tá? Então, um fígado fragilizado... O fígado, a gente fala que ele é mãe do coração. Madeira é mãe do fogo. Então, um fígado fragilizado vai acabar acarretando problema no coração também. Palpitação, insônia, sudorese, falar demais, querer comer o tempo inteiro. Até agora eu já estou no fígado, gente. Já está se diagnosticando. Já estou aqui, já fazendo o meu mapinha. Quando eu fui estudar, eu ficava assim na aula. Eu falava, já, tal pessoa, eu, né? Você falou quantos elementos? Eu já falei de 3. Então, 3. água, madeira, fogo. E faltam mais 2. A terra, que eu já falei, que é... Faltam 2. Isso. Então, você vai esperar um pouquinho que a gente vai para o nosso apoio cultural e a gente já volta. Não saiam daí que ela vai terminar tudinho essa conversa, gente. Até daqui a pouco. Estamos apresentando Felicidade Consciência. Voltamos a apresentar Felicidade Consciência. Estamos de volta. Estamos aqui com a Sabrina Morelli falando sobre todos os assuntos, né? Nossa, falando já até nem sei mais. medicina chinesa, acupuntura, emoções, cura, emoções, cores, órgãos, reflexologia, podemos dizer, que falamos em um pouquinho, em sim. partes. Falamos sobre a diferença da medicina ocidental para oriental. E assim, esse assunto está demais, mas a gente parou num ponto que o pessoal estava acompanhando, se a gente não continuar, eles vão ficar bravos com a gente. Sim, devem estar curiosos. A gente estava falando dos 5 elementos, né? Isso. E 5 elementos do quê que a gente Da chama? natureza. 5 elementos da natureza. É um dos pilares da medicina chinesa. Exato. E que cada elemento tem a representação de 2 órgãos em cada um deles. Isso. Certo? E cada órgão tem também a sua cor. Cada né? Cada elemento tem tem a sua cor a representativa sua cor, também. o seu sabor, a sua estação climática. Então, muitas coisas que a gente relaciona. Recapitulando, falamos da água, que é rim e bexiga, que tem a cor azul, está mais ligada ao inverno. Isso. Falamos do fogo, que é o coração e... Intestino delgado. Intestino delgado. Me ajuda Olá, aí. provinha oral. A cor dele é o vermelho. É o vermelho. Muito ligado com a nossa alegria de viver, né? A vitalidade. E o desequilíbrio vai para a ansiedade, né? A água, o desequilíbrio vai para o medo, para a insegurança. E falamos do elemento madeira. Elemento madeira, que a cor é verde, é fígado e vesícula biliar. Isso mesmo. E está muito ligado à nossa intuição, às nossas capacidades de planejamento e execução. Certo. E o negativo, quando em desequilíbrio, pode nos gerar pessoas perfeccionistas demais. Não, sou eu toda, gente. Eu estou no fígado e vesícula biliar. Até agora você está lá. E em desequilíbrio, perfeccionismo, que não é legal, né? Sim. Ou uma pessoa irritadiça, pavio curto, frustrada, né? A frustração entra aí também. Tá, eu tô ali. Tá. Não sou pavio curto, sou pavio longo, mas eu tô nesse momento aí.
de fígado, nesse estágio do fígado meio que Nesse lugar. estragadinho, nesse lugar, eu me sinto aí. Então, Tá, e aí tem mais agora... temos mais dois. que é o Elemento terra e metal. Isso. O elemento terra, até falei um pouquinho, né? É o estômago e o baço pâncreas. Para nós, na medicina chinesa, baço e pâncreas é um órgão energético. É como se eles dois tivessem um campo eletromagnético. Porque eles só têm as pros mesmas dois. funções praticamente. A cor é amarela. Então, tudo que você Bile, come... né? Não, a bile é mais relacionada à vesícula. Tá, eu ia fazer uma analogia, você já estragou, pra eu estraguei. memorizar. Tá, Mas eu amarelo. não estragou, não. Eu vou explicar o porquê que a gente, né? Tá. A gente fala sobre isso, se der tempo. Ah, o estômago, então, tudo que você come de raízes, tudo que vem da terra, é o elemento terra, vai fortalecer seu estômago, seu baço. Batata, cenoura, inhame. Inhame, mandioca, mandioquinha. Principalmente se for amarelo. Fortalece muito. Então, fazer uma sopa, né? De raízes. Tudo mais quentinho, de preferência tudo cozido. Vai facilitar a digestão, não vai cansar tanto o estômago. E eles têm uma capacidade, eles armazenam a nossa parte intelectual, que é chamada de YI. É o intelecto, é a nossa capacidade de pensar, de aprender, de se concentrar. Então, um estômago fraco, a pessoa vai ter dificuldade de concentração. Está lendo um livro, leu uma página, tem que ler de novo, voltar, porque não entrou nada. Ah, mas aí eu acho que todo mundo, hein? Eu acho que... Gente, levanta a mão. Ela começou a se ver na terra também. E vocês não sabem, mas eu dei uma olhadinha na língua dela no Não, aqui no intervalo. intervalo. Cami, mostra a língua pra mim. Eu botei toda a língua pra fora, ela fez uma cara de... Ih, meu Deus. E eu vi muito mais padrão de estômago, de terra, do que do fígado, mas também é explicável. Gente, para pra pensar nessa pessoa, ela pede pra você mostrar a língua, ela já ela leu tudo, ela faz o scan seu, só de olhar pra língua. Então, essa é a nossa capacidade, né? A terra, assim como a mãe terra, uma pessoa que tem esse elemento forte em harmonia, é muito mãezona das pessoas, gosta de cuidar, de nutrir as pessoas. Só que em desequilíbrio, ela passa a ser autoritária, como é que fala? Controladora. Né? Ou ela cuida muito dos outros e não cuida dela. Bom, já saí do fígado e vim pra cá, Pronto, gente. parece até... Não é proposital, amiga. Não estou falando nada. Não, eu tô pipocando de lugar em lugar. É normal. Tá? Eu acho que eu tô toda estragadinha, tô meio zoadinha, mas... A gente chega lá. gente chega Vou cuidar, lá. eu prometo aqui, É, ó, cuidar de mim, ao gente. vivo, hein? Vamos cuidar dela. Depois ela vai Por contar para favor, vocês. preciso de você. E o negativo desse elemento é o excesso de pensamento, já que ele cuida, né? O que acaba com ele é o excesso de pensamento, é a preocupação. Nossa. Né? Você ficar ruminando uma Cara, situação. Isso é extenuante. Isso cansa a gente, fadiga a gente, rouba a nossa energia, né? E aí, na hora... O que mais gera energia para a gente? A alimentação. É através do alimento que a gente extrai Sim. a energia. Então, se o estômago está fraco, o baço está fraco, você pode comer que você não vai aproveitar aquilo. Aquilo não vai ser transformado em energia. E algumas pessoas emagrecem nesse processo e outras engordam. Isso é muito de metabolismo. Óbvio que eu fico nessa do engordar, né? Da No time dos genética, engordas, né? Eu também. Pelo A gente menos, podia emagrecer, né? pelo menos, né? Poxa. Então, acho que é isso, né? Do elemento terra. E Falamos agora de o metal. tudo. E aí, para finalizar, os 5 elementos, 5 movimentos também, né? O metal, a cor é branca e ele está relacionado ao pulmão e ao intestino grosso. E eles têm a capacidade de fazer a vida fluir, trazer o novo e deixar sair aquilo que a gente não precisa mais. Ai, que legal. Desapego, De renovação. renovação, né? Então, por exemplo, o que o pulmão faz o tempo todo? Recicla. Puxa o que eu preciso e solto o que eu não preciso. O intestino grosso absorve líquido, água, que ainda tem ali naquele bolo fecal, e elimina o através que das não fezes. serve. É. Nossa, perfeito. Então, uma pessoa constipada, a gente já sabe que ela não está Apegada. tá pegada, tá segurando, não está querendo deixar sair aquilo que, né? É uma pessoa muito presa ao passado, dificuldade de se abrir para novos relacionamentos. Dificuldade de perdoar. Isso, esse é um negativo do pulmão. É o rancor, é a tristeza, a mágoa. Né? Então, a tristeza, já viu? O pessoal fala, morreu de tristeza, teve pneumonia. Um velhinho perdeu a sua esposa e começou a fazer pneumonia atrás de pneumonia. Tristeza enfraquece o pulmão, reverbera, ela tem uma
Lembra que a gente falou da vibração, né? Ela vai primeiro afetar o pulmão, depois vai afetar todos. Ô, Sá, Porque- e o que a gente faz quando a gente está com problemas nesse elemento? Nesse elemento, a respiração, a gente tem alguns exercícios respiratórios que podem fortalecer, já que, né, a respiração é diretamente relacionada. A gente não pode muito com secura, então a hidratação ajuda, um umidificador. Essa época do ano é muito legal a gente ter um umidificador. Quem trabalha com ar-condicionado, ambiente muito seco, né? Mas na respiração eu gosto muito de visualizar a cor branca. E existe uma respiração terapêutica para o pulmão que é muito linda, que você solta o ar no som do S, entre os dentes com um pequeno sorriso. Quanto mais baixinho, mais vai fortalecer o seu pulmão. Tem que ser bem suave. A ideia, na verdade, é nem sair som. É a intenção. Então, é uma respiração, já fica a dica aí, é uma respiração do Qigong para fortalecer pulmão. E falam que quando a respiração correta, né, para a gente ativar o parasimpático, que é o responsável para a gente se acalmar, né, Relaxar. e relaxar, a gente procurar expirar, ou seja, soltar o ar por mais tempo do que a gente inspira. Porque geralmente as pessoas falam, nossa, tem que inspirar profundamente e soltar o ar. Não é só assim, tão simplesmente, né? A gente pode inspirar profundamente desde que o tempo que você leva para soltar Isso. seja mais prolongado que o tempo que você levou para inspirar. Isso, eu gosto muito de falar do dobro do tempo. Então, eu oriento Isso. meus pacientes normalmente em respiração. Puxa em 3, solta em 6. Isso, é boa. Né? É boa. E aí, depois, ela não precisa ficar contando, mas ela vai sentir já esse ritmo, né? As pessoas muito ansiosas ficam aqui, né? Aquela curtinha, né? 1 para 1. E a gente faz muita apneia quando a gente está sob tensão. Para de respirar. Então, ter esse olhar para a respiração já é muito trabalho, já é muito. E por que você está pulando de galho em galho? Madeira, terra, né? Por que a gente se vê um pouquinho em cada um? Porque é uma brincadeira de roda. A água gera madeira, que gera o fogo, que gera a terra, que gera o metal, que gera a água, e assim vai. É um ciclo. É um ciclo, se chama ciclo de geração. Um dá energia para o outro. Então, uma brincadeira de roda. Um soltar a mão, o que acontece? Estraga a roda. Interrompe a passagem de energia. Então, é muito comum, os pacientes chegam para mim no consultório com várias coisas, né? De vários elementos. É muito raro alguém com um elemento só. Porque um vai... E às vezes você cuida de um elemento e o outro já melhora. Você nem precisa trabalhar tão diretamente naquele órgão, por exemplo. Hoje atendi uma Ele já paciente que chegou com o resgata. estômago fraco. E eu trabalhei outras questões, trabalhei muito fígado, rim, e o estômago dela, através do pulso, a gente vê isso, pulso e língua, a gente consegue identificar, né, essa energia, e ela saiu com o estômago forte. Pulso e língua é mais para fazer um diagnóstico. Um diagnóstico, Daí você vai para o tratamento. isso. Aí como que a gente pode tratar? Com agulha, com laser, como a gente já falou, com ventosa, com moxa, que é um bastão de erva, que a gente aquece os pontos, com massagem. Então, às vezes, eu oriento meus pacientes também. Massageia essa região. A gente tem a parte da auriculoterapia, porque nós temos São vários sementes, microsistemas no nosso agulhas. corpo. Semente ou agulha, cristais. Então, a orelha é um microsistema, a gente trata o corpo inteiro. Imagina que é um bebê de ponta cabeça. Então, aqui é a É mesmo, coluna. bonitinho. Na internet, a gente vê umas imagens assim, é muito bonito. A língua é um microsistema, a cabeça tem o pé, tem um microsistema que é reflexo podal. A barriga, a mão. A gente tem o corpo inteiro representado em pequenos lugares do corpo, sabe? E uma coisa muito interessante, Cami, que a gente ainda não falou, é a questão dos meridianos, dos canais de Isso que eu ia energia. perguntar. Como Que é uma forma de funciona? tratar também. Meridiano é a mesma coisa que chakra? Não, os chakras são centros energéticos, a gente tem 7 principais. Os meridianos são canais que saem dos órgãos e vão para o corpo. Como um sistema circulatório, sabe aquele desenho dos vasinhos, né? Certo, mas Sistema são nervoso. canais de energia? São canais de energia por onde percorrem os elétrons do nosso corpo na fáscia. Lembra Na da fáscia? Tá. No tecido facial. Então, quando você faz um alongamento no músculo, por exemplo, uma atividade física, um movimento, você está não movimentando só a articulação e o músculo. Você está movimentando esse tecido facial, miofascial no caso, e os canais de energia. Então, vai reverberar, de repente, até no seu órgão. Porque eles têm conexão, né? Eles chegam e partem desse órgão. E o que são os chakras? Os chakras são vórtices de energia. A medicina chinesa não trabalha muito em cima disso. Tá. Eu Talvez achei que a pertencia. Ayurveda talvez leve mais em consideração.
Mas, é como eu te falei, são reservatórios de energia. Mas a gente tem, sim, alguns livros até que associam pontos de acupuntura com cada chakra, mas não é uma coisa muito comum. Eles não falam, não tratam muito sobre chakras, né? E quando você trabalha com os meridianos, você faz o quê? Massagem, por exemplo, o shiatsu é uma forma de você harmonizar a energia através da massagem dos meridianos. O Qigong, todo mundo, talvez muita gente não conhece, mas Tai Chi Chuan, todo mundo já... Tai Chi O Qigong lembra um Tai Chi, é a base do Tai Chi. São movimentos lentos, com uma intenção por detrás daquilo, são respirações, são visualizações, tem a parte meditativa do Qigong. Você consegue trabalhar com a energia de todos os órgãos através só do poder da sua mente, só da intenção que você coloca. Cara, como é lindo, a mente né? É tudo. A mente é tudo. A mente é tudo. A mente / coração é o imperador do corpo. Sim. É quem manda em tudo. Não, porque quando você está com pensamentos tortos, parece que nada flui, né? As coisas vão cascateando, uma coisa vai levando a outra e a gente vai se metendo um monte de enroscadas, assim. A neurociência vem trabalhando bastante na questão da coerência cardíaca, né? Existe uma meditação, inclusive, para quem gosta, procurem na internet, coerência cardíaca, que é justamente isso, alinhar, né, os pensamentos com o batimento cardíaco, e a partir desse impulso que o coração manda nos batimentos, ele rege a orquestra do corpo todo, onde todas as células vão vibrar na mesma frequência. Sim. Então, é quando a gente está equilibrado, né? A gente trabalha bastante sobre a perspectiva da neurociência, né? E tem uma ferramenta que a gente usa para estimular mais felicidade, né? Uma ferramenta que foi feita por um dos mais estudiosos de felicidade, da aula em Harvard, inclusive, que é o professor Tal Ben-Shahar, que ele criou um acrônimo que chama SPIRE, né? E para cada letra, S, P, I, R, E, para cada letra é um cuidado que você cultiva para construir mais felicidade na sua vida. E uma dessas letras é o P, que é em inglês, cuidar do físico. Mas eles falam que a gente deve cuidar do físico através da alimentação, através da atividade física. Não atividade, não precisa ser atividade física estruturada, mas que o corpo da gente foi feito para se movimentar, né? Então, que a gente deve se movimentar. E cuidar da mente. E aí, quando a gente fala da mente, a gente fala também do sono, né? Isso. Que é dormir bem, cuidar dos pensamentos. E aí tem uma terceira ação, que é cuidar da conexão entre mente e corpo, que eu acho que é essa coerência que você cardíaca. Falou. Coerência cardíaca, né? Porque muitas vezes, quando a gente traz essa ferramenta, o pessoal fala, mas o que é a conexão mente e corpo? Como que eu faço isso? É essa relação mesmo dos impulsos que o coração manda através dos neurônios do coração, impulso, né, uma radiação mesmo, impulso elétrico, e que o cérebro está mandando para o coração, eles têm que estar em vibração. E hoje eu vi um estudo que foi feito, que em terapia mesmo, psicoterapia, o ponto auge da terapia, o mais importante para a cura do paciente é ele ser ouvido. E eles fizeram uma medição dessa radiação, desse campo do paciente e do terapeuta, né? E eles observaram que quando esses dois campos estão em sintonia, estão vibrando na mesma onda, vamos dizer assim, era quando o paciente estava falando e o terapeuta estava ouvindo com muita atenção naquele seu paciente, e foi o ponto auge da terapia. Então, olha o poder que nós temos. Existem umas imagens na internet, as pessoas podem encontrar, do biocampo, desse campo eletromagnético do corpo, que sai daqui. Ele abre uma bola em volta da gente, mas ele sai daqui. Daqui onde? Do coração. Porque tem gente que não está acompanhando a gente na imagem. Sim, é do coração. E não é à toa que quando a gente fala dos chakras, são 7 principais, a gente tem 3 base embaixo, aí vem o coração e os 3 superiores. O coração está no meio, ele faz a ponte entre o céu e a terra. O Gustavo está ali atrás contando os chakras dele, gente. Então, o coração ele faz a ponte desses 2 mundos, do céu e da terra. E a medicina chinesa traz muito isso, que o homem é fruto do céu e da terra. Isso dá um pano para manga também, é um assunto lindo. Gente. Mas no momento da fecundação, onde há o encontro, né, dos gametas masculino e feminino, a gente está ali numa energia da terra, uma questão física, matéria. Mas existe uma consciência que vem do céu. E aí passa a ter vida aquilo.
E como é que você... Uma energia, né, que vem do céu. Fala, o programa, eu acho É muito uma pouco, né? sacanagem. 1 hora. Temos 5 minutos. Ah, Eu queria que você me falasse um pouquinho como que rola essa situação, às vezes, das pessoas. Tem até um certo preconceito de achar que tem muita... a medicina chinesa está muito ligada à religiosidade, a... questões muito esotéricas. Sim, e misticismos. misticismo. Então, assim, as pessoas acabam não acessando um canal de cura que tem uma potência gigante de Exato. cura por preconceito, por estereótipos. Como que a gente pode desmistificar um pouco essa ideia? A gente entende, inclusive, quando se fala sobre isso, porque originalmente, né, antes da ciência, vamos dizer assim, a doença era vista como maus espíritos, não era explicada, então a pessoa tinha uma dor ou tinha algum distúrbio de comportamento, então ela era vista como sendo, como fala, possuída, né? Então era realmente as pessoas que trabalhavam com essas alquimias e tudo eram pessoas muito esotéricas, místicas, bruxarias e tudo mais. Mas aí, com o tempo, não, aquilo foi se tornando ciência. A ciência foi conseguindo explicar, né? E hoje não tem mais isso. E quando a gente fala de energia, nada tem a ver com esse misticismo, com esse esoterismo, energia, vibe. Não, é energia e eletricidade, né? O nosso corpo é elétrico. A gente tem uma corrente eletromagnética circulando pelo nosso corpo. Então, nada tem a ver com religião. Mas, sim, existe uma conexão. Como faz uma conexão muito forte com o ser? Existe, sim, uma espiritualidade por trás. E a medicina clássica chinesa, não a tradicional chinesa, a clássica, que é mais antiga, ela traz muito isso, essa espiritualidade, mas no sentido de olhar para esse ser humano, não é só humano. Quando a gente trabalha também a espiritualidade, que é o S do Spire. Ah, legal. Né? Para ser feliz, a gente compõe que a espiritualidade precisa fazer parte dessa construção da felicidade. A espiritualidade é muito importante para construir felicidade. E ela não tem a ver com religiosidade. Isso. A espiritualidade está muito ligada com propósito e significado de vida. Então, a gente trabalha muito sobre essa perspectiva da conexão com algo que é maior do que você. Entendi. Né? Então, lindo. se você tem um propósito e esse propósito é algo que ele transborda, né? Te faz transbordar de alguma forma, que aquilo que é muito Te bom, dá uma linha, né? Te dá uma meta, um propósito. E aí a gente fala, propósito, ele não é para você. O propósito ele está sempre ligado ao outro. Então, é a sua entrega de valor para outro. É o impacto que você entrega na vida do outro. Né? Então, a espiritualidade é trabalhada na construção da felicidade muito Nesse por sentido. esse sentido. Sim, muito lindo. E a gente tem esse trabalho lá no Instituto Camilo, né, de olhar o ser como um todo, né? Então, minha mãe com a naturopatia, o Daniel com a osteopatia, eu com a acupuntura, a gente faz Onde um tripé. fica o Instituto Camilo? Sabe? Fica ali próximo da Escola de Cadetes, no Jardim Chapadão, na frente da Escola de Cadetes, um lugar muito especial. Deixa seu telefone para eles. Meu celular, WhatsApp, é o 19996-060751. A nossa página no Insta é Instituto Camilo, tem também esse número lá, para quem quiser acompanhar e receber algumas dicas. De vez em quando a gente coloca algumas coisas. Só dicas. Esse ano, e cuidados, né? Cair nas mãos desses profissionais é um luxo. Esse ano a gente está comemorando 23 anos de Instituto Camilo, então nós vamos ter um retiro muito especial, sintam-se todos convidados, do dia 13 ao dia 15 de setembro, numa fazenda mágica em Monte Alegre do Sul. Depois a gente vai estar colocando mais informações, né? Quem tiver interesse pode já mandar também para a gente. Mas nós vamos fazer, nesses 3 dias, o que a gente faz no nosso dia a dia, né? É cuidar de corpo, mente e espírito, né? Corpo, mente e alma. Quero só ver se eu entro nesse balaio aí. Aí, vamos. Fiquei com vontade. Vamos, Cami. Sá, muito obrigada, maravilhosa. Eu que obrigada agradeço. De verdade, foi uma delícia de papo, viu? Podia ficar Até mais a umas próxima. 2 horas. Você volta várias vezes, viu? Obrigada. Pessoal, boa semana para vocês. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.